Boa noite a todos. Daqui a alguns momentos nós vamos começar essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Que eu vou fazer juntamente com o Nilson Reds, um companheiro meu aí de longa data. Deixa eu já convidar aqui o Nilson para si. Guardando aí o aceite dele ao convite. Olá, Nilson, boa noite. Oi, tudo bom, João? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, perfeitamente. E você? Perfeito, perfeito. Tá bom. Boa noite, Karina, Cláudia. Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje nós vamos falar de um tema que eu considero assim bastante interessante, que é um pouco esse mundo, esse contexto atual, tão desafiador e também tão rico de oportunidades ao mesmo tempo, sob a ótica dos níveis neurológicos. E nós vamos fazer uma coisa que, pelo menos aqui, eu nunca fiz, nós nunca fizemos, que é mostrar como nós podemos nos posicionar de formas totalmente diferentes em relação a cada nível neurológico, dependendo do nosso grau de desenvolvimento. Então, na realidade, o quanto nós estamos mais próximos ou mais conectados à essência, a quem nós realmente somos, nós conseguimos perceber a realidade de uma forma muito específica. Quanto mais desconectados nós estamos da nossa essência, de quem nós realmente somos, e mais atrelados nós estamos no que nós chamamos da nossa personalidade, mais de uma outra forma diferente eu vou perceber a realidade. Nós percebemos a realidade, aliás, não como ela é. O ser humano é incapaz de perceber a realidade como ela é. E quanto mais eu estou conectado aos meus medos, quanto mais eu estou conectado aos mecanismos de defesa, quanto mais eu estou conectado a uma personalidade que eu construí para sobreviver nesse mundo, mais distorcida eu percebo a realidade, mais distorcida eu percebo o mundo. Causando, inclusive, afetando meus comportamentos, afetando os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu relaciono, as competências que eu tenho, as crenças que eu tenho, os valores que eu tenho. Quanto mais eu estou centrado, conectado, mais em conexão com quem eu realmente sou e menos conectado com os medos, com a raiva, com a necessidade de imagem, mais próxima a minha percepção da realidade é. Então, uma mesma situação, um mesmo contexto, tá? Percebido por mim, absolutamente centrado, absolutamente em conexão, eu vou perceber uma coisa. Esse mesmo contexto, comigo desconectado, comigo reativo, comigo paralisado, eu vou perceber de uma outra forma. E aqui com o Nilson, que eu tenho o grande prazer de estar aqui comigo, Nilson, nós vamos ter uma conversa desses aspectos por nível neurológico. Então, mais uma vez, Nilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, João. Brilhante introdução, né? E você fez um comentário da nossa percepção, né? Como a gente tem essa percepção. E eu acho que é justamente esse ponto que, durante essa live que a gente vai fazer, que a gente vai tentar discutir, se aprofundar um pouco, considerando os diferentes níveis neurológicos, né? E principalmente essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma revolução, né? Que muitas pessoas não enxergaram ainda, né? Tentam evitar, não, essa coisa que daqui 2, 3 semanas, daqui 3 meses, tudo volta ao normal, né? A gente está vendo que talvez o normal seja outro, né? É verdade, o normal seja outro, e um normal com algumas características de antes e com outras totalmente diferentes, e que bom que assim o seja, porque na realidade isso é a história da humanidade, uma constante mutação. E já dizia Darwin, né? Quem sobrevive não é o mais forte, mas o que melhor se adapta.
Não é assim? Bom, nós não vamos entrar aqui muito, nós já falamos disso em outras lives, do como eu estou conectado à essência, como é que eu não estou. Inclusive, eu convido todos a duas coisas. Primeiro, entrem no canal da Iluminata no YouTube, tá? É Iluminata, Escola de Transformação. Lá tem lives nesse abril e maio da transformação sobre níveis neurológicos, tem sobre o segredo da vida, uma live que eu fiz com Narada, um líder espiritual. Tem lives de enneagrama, de hipnose, de organizações, tá? Tem uma série de lives. Então, alguns conceitos que nós vamos usar aqui, um deles é nível neurológico. Entrem lá no canal no YouTube da Iluminata e procurem lá. Tem uma, inclusive, que é como a PNL transformou a minha vida em cada nível neurológico. E eu falo um pouquinho de cada nível neurológico e eu convido, são 6 níveis neurológicos, portanto, 6 convidados, para cada um dar o seu depoimento por nível neurológico. É muito interessante como a PNL transformou a minha vida em cada nível neurológico. Está lá no nosso canal do YouTube, tá? Assim como está uma série de outras lives que nós fizemos nesse abril e nesse maio. Então, eu não vou entrar muito aqui em detalhe, nem vou pedir para o Nilson aqui entrar muito em detalhe, a respeito de como é que nós nos desconectamos da nossa essência, como é que nós vamos para a nossa personalidade, como nós criamos nossos mecanismos de defesa. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas se você quiser saber se você está num nível mais espiritualizado, se você está num nível mais conectado com a tua essência, você está sendo a verdadeira manifestação de quem você realmente é. Ou não, se você está preso à imagem, está preso ao medo de sobreviver, ao medo de não ser amado, ao medo de não ter valor, ao medo de não pertencer, eu vou dar 2 dicas aqui rápidas nesse sentido, mas vai lá no canal da Iluminata que tem muito mais lá. A segunda coisa que eu queria falar é que está aí fixado aqui embaixo, né, um link para o nosso curso online de crenças e valores que começa agora na próxima quinta-feira, dia 4. São 6 módulos de 2 horas, então são 12 horas online e mais 6 horas aproximadamente de trabalhos. E nós vamos sortear uma vaga para esse curso ao final dessa live. Tá? Inteiramente gratuita. Para isso, a gente pediu que as pessoas entrassem numa nossa postagem no nosso Insta a respeito desse sorteio e marcassem lá 2 pessoas que não seguem a Iluminata. Então, ao final, nós vamos fazer esse sorteio de uma vaga desse curso e aguardem até o final para poderem participar. Tomara que aí um de vocês ganhe uma dessas inscrições. E eu tenho mais uma surpresa, mas aí eu só vou contar no final. Também envolvendo o sorteio de uma das vagas, ok? Mas, para a gente poder ir ao que eu estou falando, como é que eu sei se eu estou conectado à personalidade, aos meus medos, aos meus mecanismos de defesa, ou eu estou mais conectado a quem realmente eu sou, sem tanta necessidade de estar nos meus mecanismos de defesa, os meus medos de não ser importante, de não sobreviver, de não ter valor, de não ser amado e por aí vai. E a resposta é, o desenvolvimento pessoal, ele passa, gente, pela autoobservação. Então, quando a gente começa a ir para o caminho do desenvolvimento pessoal, nós deixamos de nos conectar ao externo. Eu deixo de culpar os outros. Eu deixo de responsabilizar os outros e eu passo a me observar. Eu volto para dentro de mim. E quando eu estou conectado ao externo, eu tenho coisas assim, eu fico contraído, eu reajo, eu quero lutar, ou eu quero fugir, ou eu bloqueio as minhas emoções porque não é legal eu senti-las. Eu tenho muito medo de ir para dores muito pessoais, então eu seguro, então eu fico rígido, eu não respiro, eu bloqueio a minha respiração. Percebam, tem pessoas inclusive que nem olham assim para os lados, né? A pessoa é meio assim, ó. Isso tudo são sinais de bloqueios musculares através de um estado de limitação de recursos. Se vocês forem perceber, todo ser vivo, ele pulsa, ele expande e ele contrai. O ser humano também precisa expandir e precisa contrair, expandir
e contrair, de forma a estar conectado à sua plenitude. Quando nós não fazemos isso porque eu estou contraído, eu estou rígido, eu estou paralisado, eu estou desconectado, eu estou separado, eu não estou no meu melhor potencial. Aí eu estou reativo. Eu ou estou pronto para lutar, ou eu estou pronto para fugir, ou eu estou paralisado para me esconder. Notem, vai dando dor aqui. Às vezes você fala, nossa, eu estou com uma dor no pescoço, muito relacionado a não perca o controle. Nossa, eu estou meio paralisado aqui, muito relacionado a não se manifeste, não fale, não chupe. Tal. Ou eu estou paralisado, nossa, me dá um aperto aqui no peito, muito relacionado com não sinta. Então eu me paraliso. E ao mesmo tempo, ou ao contrário, melhor dizendo, quando eu me conecto à minha essência, o que que acontece? Eu estou centrado. Eu respiro plenamente sem receio de nada. E eu solto todo o ar. Então na minha respiração, eu me conecto a tudo que eu tenho direito. Se você está me ouvindo, faz uma experiência, respira profundamente e solta todo o ar. Como aqui estão dizendo, né? O corpo fala, e é isso mesmo, mente e corpo estão interligados, formando um sistema único. Eu estou aberto, eu me manifesto, eu influencio ao mesmo tempo que eu estou pronto para ser influenciado. Não é manipulação, é uma troca. Eu enriqueço o outro e estou aberto a ser enriquecido pelo outro. Tá? Eu dou suporte ao campo, eu olho para o outro e vejo o divino nele. Eu olho para um grupo e vejo o divino no grupo. Eu olho para mim e vejo o divino em mim, se a gente quiser passar aí pelos 3 instintos do Enneagrama, o sexual, o social e o autopreservação. Tudo isso é um estado de conexão, eu estou a serviço. E aí eu estou conectado. Percebe você? Como é que você se percebe nesse contexto? Como é que foi o teu dia de hoje nesse contexto? Foi quebrado, paralisado, rígido, reativo, olhando o outro, raivoso pelo que está acontecendo? Ou foi um estado de centramento, de respirar, de expandir e soltar, pleno, leve, solto em relação a tudo que está aí fora, porque na realidade você mantém a conexão com você mesmo, e a partir da conexão e do centramento com você mesmo, você se conecta ao exterior, maravilhado pelos grupos, pelos indivíduos e por você mesmo. Aonde você está? Provavelmente você vai estar aí um pouco no meio do caminho, nem totalmente travado, nem totalmente conectado, seja com os grupos, com os outros ou com vocês. Nilson, vamos navegar isso tudo aí pelos níveis neurológicos? Vamos. Uma coisa, agora tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de discutir com todos, né? Eu estava lendo um livro As 12 Regras do Jordan Peterson, que na própria introdução falava a questão da ordem e do caos, né? Aquilo chamou muita atenção. Então, o que é a ordem, né? A ordem é quando tudo acontece mais ou menos da forma que a gente espera, né? Tá tudo mais ou menos sob controle. Se for acontecer alguma coisa imprevista, eu já tenho uma ideia do que possa ser. Então, ou seja, aquela sensação de controle, né, de eu posso ter o poder de mudar, ela está sempre presente. Com a nossa amiga Covid-19, que acabou de chegar, né, ela desestabilizou um pouco a ordem e levou o que nós chamamos o caos, levou para o caos. Normalmente, assim, individualmente, né, se você for tem uma relação muito forte com a própria jornada do herói também, né, quando surge o desafio, ou você perde o emprego, ou falece alguma pessoa na família, alguma coisa do gênero, né, te leva para uma situação, te desestabiliza, te tira essa previsibilidade. Agora a questão é que não foi uma pessoa, um grupo de pessoas, foi o mundo inteiro que teve essa desestabilização, ou seja, essa questão, será que eu vou perder o emprego? Será que vai reduzir o salário? Como será que vai ficar? Ou seja, é como se a gente entrasse num caos coletivo, né? Então, a grande questão, né, essa coisa inesperada que levou para esse caos, essa falta de previsibilidade, e a gente começa, aí, nós estávamos discutindo, né, a gente começa a relacionar
com os níveis neurológicos, porque os níveis neurológicos também representam uma forma como você vê o mundo, né? E eu acredito que se você tem uma boa concepção disso, né, como você estava falando, se você tem esse olhar interior, né, se você navega bem por esses níveis, fica um pouco mais fácil você passar por essa fase. Só que, né, é, esse momento atingiu, depois a gente vai discutir aí na sequência, praticamente em todos os níveis neurológicos. Então, eu queria fazer um comentário do primeiro nível, né, que é o ambiente. João, você quer dar uma resumida? Porque talvez não são todos que saibam o que é o nível neurológico ambiente. Só para fazer uma introdução. Tá, pessoal, então eu convido para uma visão mais profunda. Nós temos uma live no nosso canal do YouTube da Iluminata só sobre níveis neurológicos, inclusive com depoimentos de pessoas sobre cada nível neurológico, como é que afetou a sua vida, no como a PNL transformou a minha vida em cada nível neurológico. Está lá no canal da Iluminata no YouTube. Mas o primeiro nível neurológico, na realidade, o que são níveis neurológicos? São diferentes aspectos de uma situação para ser analisada. A programação neurolinguística, ela vem da observação da diferença que faz a diferença na excelência humana. Então, pessoas que obtêm resultados excepcionais nas suas áreas, nas suas atividades, na sua vida, são observadas e são modeladas, ou seja, é percebido nessas pessoas quais são as diferenças que fazem a diferença para eles obterem resultados excepcionais ou para eles simplesmente serem seres excepcionais. A PNL faz isso, modela os excepcionais. E quando ela vai modelar, ela observa 6 aspectos diferentes, que nós chamamos dos níveis neurológicos. Esses 6 ambientes são o ambiente, o local onde a pessoa atua ou com quem ela atua, os comportamentos, ou seja, o que ela faz quando atua, as competências ou capacidades, que é como é que ela processa os diversos conhecimentos, habilidades, recursos, de forma a fazer o que ela faz. Então, a forma como ela organiza e processa essas capacidades pode fazer a diferença que faz a diferença. As crenças e valores, ou seja, aquilo que a pessoa acredita e o que é importante para ela, os papéis que ela representa e, por último, a conexão dela com o nível espiritual, ou seja, como é que ela se conecta com algo maior. Vamos ver agora, então, em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, né, 2020, de que forma alguém que está super conectado à sua personalidade, aos fatores limitantes, às emoções limitantes, está operando. E vamos ver, ao contrário, como é que alguém que está centrado, conectado, tal, também conectado a emoções, porém possibilitadoras, está operando em questão de ambiente, ou seja, locais onde a pessoa opera e pessoas com quem ela se relaciona. Então, se você olhar para o teu local onde você está, ele vai dizer muito de você. E da mesma maneira, se você olhar para as pessoas com quem você se relaciona, da mesma forma vai dizer muito de você. Nilson. Então, eu acho que o primeiro nível, o ambiente, foi profundamente afetado com essa pandemia. Ou seja, você colocou basicamente o mundo inteiro de quarentena. A Índia, no final de semana, todo mundo foi para casa, né? E aí começa a criar situações diferentes, né? Então, uma coisa que eu gostaria de discutir, que a gente gostaria de conversar com vocês, por exemplo, você começa a trabalhar de forma diferente agora. Você trabalha como home office, né? O happy hour é diferente agora também, né? Aquela saída com o pessoal para almoçar no trabalho já não tem, né? Aquele encontro no cafezinho já é diferente. E isso a gente vai expandindo. Você sabe que eu vi casamento já virtual e pasme, eu cheguei a ver enterro virtual, né? O pessoal deu um dinheirinho lá para o rapaz do cemitério, ele filmou, reuniu toda a família e disse que foi uma coisa super emocionante, porque cada um contou uma história em relação àquela pessoa, né? Então, eu percebo que a gente está aprendendo, de alguma forma, né,
a ter comportamento. Aí a gente vai no outro nível, né? Mas a gente começa a ter comportamentos diferentes em função do seu ambiente. Ou seja, o teu ambiente obriga você a fazer a atuar dessa forma. E aí tem a gente que trabalha na área empresarial, é a liderança. Como é que vai fazer a liderança nesse momento, né? Você tem que ter uma liderança virtual, você não está presente com as suas equipes, né? O Google, eu vi essa notícia hoje, o Google e o Facebook só vão retornar a trabalhar em grupo nas suas empresas, né, ou seja, fisicamente, em 2021. E muitas empresas perceberam, né, que elas estão tendo resultados muito bons a partir dessa situação que a gente está vivendo. Agora, a grande questão e aí a riqueza dos níveis neurológicos, que apesar de eles serem uma escala, como o João falou, eles não são necessariamente, você tem que passar por todos eles se interrelacionam. Né? E nessa inter-relação pode ser que surja algumas coisas como eu não consigo trabalhar em home office, não consigo trabalhar em casa, eu só consigo trabalhar no escritório. Né? Ou seja, você pode criar algumas situações que vão gerar consequências, né, para esse novo normal que a gente está falando. Então, o primeiro ponto, né, um dos pontos que eu quero deixar para reflexão, e é um dos pontos muito interessantes que o Jordan Peterson coloca, né, é a questão, você sai da ordem e vai para o caos. Qual que é o meio termo? O meio termo é a consciência, é a reflexão. Será que o fato que eu só consigo trabalhar no escritório, isso é um exemplo, né? Ou eu só consigo me relacionar quando tem pessoas próximas, eu não consigo me relacionar por telefone ou outras ferramentas, né? Será que isso vai tornar um impeditivo para você ter um resultado diferente na sua vida? O que você acha, João? Eu acho que a gente tem que observar no nível neurológico, ambiente, ou seja, onde eu estou e com quem eu estou, se isso me leva para um estado de contração, de raiva, de reatividade, ou se isso me leva para um estado de centramento, de conexão, de abertura, enfim, de estar a serviço e por aí vai. E o mais importante, Nilson, a partir dessa observação, o que eu preciso mudar no meu ambiente, seja eu vou fazer um feng shui, eu vou botar uma planta, eu vou botar música, eu vou botar meu filho no colo para trabalhar, porque isso me ajuda demais, ou não, eu vou fazer um cantinho para mim, onde eu fico isolado enquanto eu trabalho. Enfim, olhar no nível ambiente e mudar o que precisa ser mudado no ambiente ou em você, para que você esteja em conexão, para que você esteja no que a gente chama no estado coach, que é esse estado de centramento, abertura, a estar a serviço, em conexão, conectado com o campo. Então, eu acho assim, o nível neurológico ambiente, e envolve pessoas, também envolve gato, cachorro, passarinho, seja lá o que for, trabalhe de forma que ele te permita o melhor estado de centramento e conexão que você pode ter. Então, de repente, eu vou botar um incenso ou não vou botar um incenso. A mesa onde eu trabalho, enfim, ou eu vou aproveitar para fazer uma comida gostosa. Eu tenho participado, Nilson, de reuniões, a gente faz trabalhos com executivos de empresa. Inclusive, executivos de empresa normalmente são mulheres, sem querer ser machista nada, mas é o que, da minha experiência, eu observo, que trabalham com o filho no colo. E isso tem proporcionado aumento de equilíbrio, aumento de conexão e, por consequência, de felicidade, que, por consequência, aumento de produtividade. Então, o que poderia ser um distúrbio do nível neurológico ambiente tem se tornado uma oportunidade de melhoria. E aí eu volto a dizer, a mesma situação para um pode ser desestabilizadora, para outro pode ser possibilitadora. E cabe a você usar sempre o que está à sua volta, a seu favor, a partir do melhor estado de você mesmo com você mesmo, a partir de manter a sua conexão com você mesmo. Então, se há pessoas ou circunstâncias que te desconectam, mude as pessoas ou mude você. Se há um ambiente que te desconecta, mude o ambiente ou mude você. É isso que eu acho, Nilson.
Vamos para comportamento? Vamos, mas uma palavra-chave, uma frase-chave que você falou, que vem ao encontro do que a gente estava falando de consciência, é olhar para dentro. Tentar identificar, peraí, como é que eu estou agindo, como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou pensando, né? Como é que eu estou reagindo, né? Não só agindo e reagindo. Na parte de comportamento, tem uma história muito engraçada, né? Eu precisei ir no dentista. Né? Isso acontece, né? Então, você já foi no dentista no novo normal? É muito interessante você experimentar essas novas vivências, né? Então, a Eu moça tive falou que assim, fazer olha, um vamos... tratamento de canal, Nilson. Nossa, esse foi puxado, hein? E Foi. eu liguei lá, a moça falou, a gente tem novos procedimentos. Eu falei, legal, né? Então pode me enviar, né? Eu vou mandar por e-mail os procedimentos e tal. Imaginando que fosse alguma coisa simples, né? Então, eu vou rapidamente, para você ter uma ideia, qual que era o procedimento. Quando você chega... Bom, tinha que ir de máscara, né? Isso normal, claro, né? E você chegando lá, ela já avisava que na maçaneta vai ter um plástico descartável para você abrir a porta e jogar o plástico fora. Ok, tá. Depois você vai passar por 3 tapetes que têm um produto, substâncias químicas diferentes para limpar o sapato. Né? Então, falando, cada tapete tem uma substância específica tal para limpar o sapato. Aí você vai sentar e vai estar do lado lá uma luva para você colocar nos sapatos. E aí você vai lavar as mãos, né? E passar álcool gel, aquela coisa toda. E a partir daí você aguarda que você vai ser chamado para ser atendido. E a cama do dentista toda preparada, toda descartável e tal, né? Quando entrou um dentista, eu pensei, putz, entrou um ET, todo fantasiado, né? Com aquelas máscaras e com uma luz ultravioleta para eliminar o vírus ainda. Então, falando assim, pode parecer uma história engraçada, mas tem pessoas que vão achar, vão reagir, né? E dentro do nível neurológico, comportamento, a emoção está presente, né? E o medo, né? Que esse é o elemento que eu quero destacar. Eu acho que esse componente, essa emoção, o medo, ela vai estar cada vez mais presente nas relações que a gente vai ter no dia a dia, em tudo que você vai fazer. Essa aqui foi uma descrição simples, mas com esse efeito simbólico, né? Agora, a grande questão, até que ponto, né, você consegue encarar, putz, isso aqui é normal, é uma regra, isso aqui é importante, nossa, isso aqui é o fim do mundo. Tá? Então, até que ponto, você tinha falado do medo na introdução, né? O medo vai te dominar ou você vai ter a consciência, o equilíbrio para saber, né, dosar essa emoção e saber ter uma abordagem racional e não se deixar levar pela emoção. Né? Então, esse foi uma reflexão do nível comportamento. Eu diria emoção, ela está relacionada com o teu estado interno. Então, de repente, eu posso olhar tudo aquilo e ficar apavorado, porque eu estou desconectado e eu vejo aquilo um mundo aterrorizador, como eu percebi o mundo quando eu era um bebê de 6 meses ou 1 ano. Então, ali assume novamente a minha criança, pequena, indefesa, e que vê o mundo como um lugar assustador. Ou eu posso estar no adulto centrado, conectado, então as minhas emoções serão de segurança. Eu tomarei os cuidados necessários. Não quer dizer que eu vou ser inconsequente, mas eu não me deixo apavorar. A minha irmã está escrevendo um livro sobre a história da família e parte dos meus avós, meu avô materno, a família dele era de Pedreira, no interior de São Paulo. E eu me lembro quando a gente estava com 4, 5 anos, né, minha irmã um pouquinho mais velha do que eu, que está escrevendo hoje o livro, a gente ia para Pedreira e lá tinha uma casa com um gramado grande e que dava no rio Jaguaribe, que é o rio que passa por Pedreira.
E eu me lembro, eu dando um depoimento para o livro da minha irmã, eu me lembro desse rio enorme, uma correnteza fortíssima, caudulento, né? E ele passava ali, aquela coisa levando troncos, né? E eu olhava aquilo, eu gostava, mas era uma coisa imponente aquele rio. E quando eu dei esse depoimento para minha irmã, eu falei, Ana, provavelmente o rio hoje é um riacho, eu não sei, porque o adulto talvez olhe a coisa. E ontem, coincidentemente, ela me mandou uma foto que um dos nossos parentes, que ainda mora até hoje em Pedreira, mandou do Rio Jaguaribe. E, cara, é um rio mega tranquilo, sob o olhar do adulto. E o rio é o mesmo. Então, quando você olha o teu dentista, ou a minha dentista estava com 3 máscaras e mais aquele troço lá de acrílico, que eu não sei qual é o nome, que parece um troço de soldador. Eu posso me assustar com aquilo ou posso falar, uau, que legal isso aqui, né? Ela está se protegendo e a mim também, né? Dependendo do quão conectado eu estou comigo mesmo, concentrado, eu vou perceber a mesma situação de maneiras diferentes. E a partir daí terei emoções diferentes, que me gerarão comportamentos diferentes. Então, o meu nível neurológico, comportamento, ele é diretamente afetado com a qualidade da conexão que eu estou conseguindo manter comigo mesmo. Ou se eu vou para a minha personalidade do medo de um mundo assustador, que era o mundo do rio, da criança de 4 anos, aquele rio forte, ou é o mundo do adulto. Quando eu era criança, me ajudou a perceber o mundo dessa forma, porque aí eu construo uma realidade a qual eu consigo enfrentar. E aquele sapato que eu usava quando eu era uma criança de 2, 3 anos, que me servia e que foi mega útil, hoje, se eu quiser usá-lo, ele não me serve mais. Então, o problema não era a realidade que eu construí quando criança e que me ajudou a sobreviver, me ajudou a criar uma estrutura emocional que levou o adulto. O problema é quando o adulto quer colocar o sapato da criança de 2 ou 3 anos e enxergar o mundo assustador ou injusto ou ruim ou ofensivo como a criança percebia. Então é esse, quando você consegue resgatar, deixar a criança como a tua fonte de criatividade, inovação, espontaneidade, mas ter o adulto também no comando, a realidade à tua volta se transforma e aí você tem emoções e comportamentos muito mais adequados, muito mais alinhados com o que você está buscando, muito mais alinhados com o que você está precisando. Quando você deixa a criança assustada assumir, o teu emocional bomba, a realidade que você tem à tua volta é distorcida, e você começa a ver os monstros, os dragões, e o teu emocional te leva aos comportamentos mais inadequados e limitantes possíveis. Quem está no teu comando, a criança ou o adulto? Exatamente. Você me lembrou da criança rebelde, que ela não quer usar máscara. Que todos nós temos lá o lado da criança rebelde. Se você deixa a criança rebelde te dominar, né, nos dias de hoje, até comentei com você, todos nós somos potenciais assassinos. Basta você não usar máscara e carregar o vírus, você pode contaminar muita gente. Então, esse estado da criança rebelde, né, ou seja, sem nenhum adulto lá, nada assim consciente para liderar, pode, né, trazer consequências aí muito indesejáveis para todos nós. Vamos falar de capacidade? Vamos lá, Nilson, e me conta, o que você pode trazer aí para a gente sobre o nível neurológico capacidade dentro dessas percepções aí que nós estamos tendo? Então, olha que interessante, né? A gente estava falando de capacidade, né? E aí eu comecei a refletir no ensino que a gente tem hoje, na educação formal, na universidade, faculdade, né? Então, quando você tem... Hoje, as coisas estão acontecendo muito rápido, de uma forma muito rápida, né? Então, todas essas novas tecnologias, esses novos recursos de educação, essas novas ferramentas de comunicação que a gente tem, né? Elas vão demorar um tempo ainda para ir para o mundo universitário. Então, vou dar um exemplo simples, né? Há 2 ou 3 semanas atrás, o LinkedIn abriu os stores do LinkedIn.
né? E com ele você pode fazer uma série de coisas, conseguir mais engajamento, mais audiência, ou seja, tem uma série de coisas que você pode desenvolver usando essa ferramenta. Quando essa ferramenta irá para os bancos universitários? Daqui talvez 3 anos, né? 4 anos, que ela se torne alguma matéria de cunho universitário. Então, uma das reflexões que a gente tira, principalmente no mundo de hoje, são 2 pontos. Primeiro, aprendizado continuado. Então, se você acha que já chegou no nível de conhecimento, já estou bem posicionado, né? Já estou bem, não preciso estudar mais, nada, você vai ficar ultrapassado. Então, você tem que desenvolver essa capacidade de aprendizado continuado. Só que não é só aprendizado continuado, é o aprendizado acelerado, porque tem muitas coisas que estão chegando, muitas coisas novas, né? E se você quiser se manter no mercado, se você quiser ser atuante, você tem que aprender as coisas de forma rápida. Isso implica em concentração, estado, né, dentro do conceito de análise transacional, o adulto está lá no domínio, né? Não deixa a criança livre lá ser muito criativa, vem cá, vamos tentar estudar, vamos aprender, né? Então, essa questão de aprendizado, eu acho que vai ser um grande diferencial daqui para diante, tá? E as pessoas, todas elas têm essa capacidade, mas não sei até que ponto. Aí a gente, já antecipando o próximo nível, elas têm a crença que, o meu aprendizado já é o suficiente, né? E assim, em termos de capacidade, o aprendizado, o conhecimento, eu acho, primeiro importante uma coisa, pessoal, quem não é aí da análise transacional, né, a criança é fantástica e mega necessária. Ela tem um lado limitante e tem um lado possibilitador. Assim como o nosso lado pai também tem um lado limitante e um lado possibilitador. E nós temos o nosso adulto que traz equilíbrio. Quando toda a nossa energia está no nosso lado racional, adulto, mental, não é legal. Legal é uma distribuição equilibrada entre nossa criança possibilitadora, seja ela livre ou adaptada, entre o nosso pai possibilitador, seja ele crítico ou protetor, e entre o nosso adulto, tá? Então, o equilíbrio é que traz a riqueza e o pleno potencial do ser humano, só um parênteses. Para a gente aqui, depende não achar que a gente está falando que a criança é ruim, não, ela é fantástica e mega necessária, tá? Mas ela tem sim um lado limitante também. Mas voltando aqui a capacidades, uma coisa importante, gente, e dentro do que o Nilson nos trouxe, é que hoje, inclusive nas empresas, a gente não ouve mais sobre educação continuada, a gente ouve sobre aprendizagem continuada. Cada um é responsável pelo seu aprendizado. E uma coisa, não necessariamente conhecimento, não necessariamente informação, mesmo porque o conhecimento e a informação, já dizia Helena Blavatsky na Voz do Silêncio, ele vem junto com uma serpente, que a serpente é uma flor que vem junto com uma serpente, a serpente da arrogância. A gente conhece pessoas de elevadíssima cultura, elevadíssimo conhecimento, então com uma capacidade incrível, mas junto vem com aquela empáfia, aquela arrogância, aquela desconexão de olhar para o outro e ver um divino. Eu olho só para mim. Olha como eu sou bom, olha como eu sou superior. E dentro desse nível competências, gente, quando eu vou para a arrogância, quando eu olho para o outro com ar superior, quando eu vou para a empáfia, eu estou no lado da personalidade que tem medo de não ser importante. Como eu domino o conhecimento, eu sou importante, mas eu estou a serviço de um ego limitante. Já no nível neurológico competência, quando eu vou para o lado da sabedoria, e eu olho e vejo o divino em mim, eu olho para o outro e vejo o divino nele, eu olho para o grupo e vejo um divino no todo, e me conecto a tudo isso, aí eu sou um sábio. E isso traz uma enorme diferença, que faz a diferença, e a partir daí eu processo as coisas, eu tenho uma competência que me permite atuar de uma forma totalmente diferente daquele que tem simplesmente o conhecimento, mas se deixou picar pela serpente que vem junto com essa flor do conhecimento, como dizia muito bem Helena Blavatsky.
O ego acaba dominando nesse momento, né? E falando em ego, eu já vou para o próximo nível neurológico, que é um dos que eu gosto mais de discutir, que eu acho muito interessante, que é o nível de crenças e valores. Tá? Então, só para dar uma recuperada, crenças não está relacionada ao lado espiritual. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Né? E valores são tudo aquilo que é importante para nós. Né? E o que tem de interessante é que no nível de crença, ele age em todos os níveis neurológicos. Então, você pode ter, como o João comentou, crença de ambiente. Putz, eu não consigo trabalhar em casa. Né? Crença de capacidade. Eu não sou capaz de aprender matemática. Né? Então, a crença, ela também, ela navega, né, por todos esses níveis neurológicos. Mas o que acontece? Ela também é muito importante para o relacionamento interpessoal. Né? Então, por quê? Porque ela permite a previsibilidade. Lembra que a gente estava falando da ordem? Então, se a gente considerar ordem e crença, elas são muito vinculadas. Porque você, inclusive para até em termos globais, né? As pessoas, você sabe o que esperar de um país, você sabe o que esperar de uma empresa, você sabe o que esperar de ter determinadas culturas, né? Então, essa previsibilidade faz com que a convivência seja um pouco mais tranquila. Por quê? Porque você sabe mais ou menos a crença que está por trás desse tipo de relacionamento. Agora, a questão é que com essa mudança toda, né, provavelmente muitas crenças caíram. Né? É, e quando a crença cai, né, ou ela perde um pouco o seu poder, né, você perde o quê? Perde a previsibilidade. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante. E aí eu queria jogar de volta para o João, porque tem um detalhe. Lembra do, como é que era? Esmagamento da crença que a gente falava no passado, né? Fuzilamento. Fuzilamento das crenças, né? Que é uma Eu vi coisa. você, Nilson. Eu vi você, Nilson, comandando um batalhão de fuzilamento de crenças. Você se lembra disso? Tem uns 15 anos isso. Mas eu me lembro lá, nós marchando para fuzilar as crenças. Pois é, a Tudo gente bem que era fuzilou uma muita crença. brincadeira aqui. Hoje já não se fuzila a crença, né? Você começa a Não. desenvolver crenças novas, né? E aí eu coloco, se você for analisar sobre todos os aspectos dos níveis neurológicos, né? O que nós falamos, ambiente, comportamento, né? Esses que nós já discutimos, capacidade, como é que as pessoas podem se posicionar melhor, criar novas crenças para enfrentar essa realidade? E aí é bem interessante, você tem razão, bem lembrado, né, que considerando a análise transacional, a gente não pode esquecer tanto a criança quanto o pai, né, o pai crítico, né, todos esses componentes. O equilíbrio é fundamental. Mas a grande questão é como é que a gente vai para o adulto para desenvolver novas crenças que permitam que a gente enfrente esses desafios que estão por vir. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é bem interessante também, é a questão dos valores. Então, eu acho que. Aí eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que as pessoas vão criar novos valores. Então, vamos supor, a saúde, né? Todo mundo estava vendo uma pesquisa que é um absurdo, né? A pessoa está doente, vai para o médico, compra o remédio, mas por volta de 25% das pessoas tomam o remédio. Né? Ao passo, se fosse comprar um remédio para o cachorro, 100% daria o remédio para o cachorrinho dela. Ou seja, as pessoas elas não têm uma preocupação com saúde muito grande. Né? Eu estava vendo essa pesquisa semana passada. Com essa questão do vírus, você já vê que começa a crescer uma preocupação maior de higiene, de cuidado. Então, eu acho que alguns valores começam a ser revisitados. Né? Outro valor, dinheiro. Né? Esse momento pegou muita gente sem reserva financeira, né? Despreparado. Então, eu acho que é um outro ponto que vai ser revisitado. Peraí, como é que eu tenho que esse valor, né? Será que eu tenho que ser perdulário, né? Como é que eu tenho que me equilibrar nesse ponto, né? E finalmente, um valor que eu acho que vai ser alterado de forma positiva são os próprios relacionamentos. O fato da gente se relacionar muito tempo de forma virtual, né? Eu acho que à medida que a gente voltar,
esses relacionamentos vão ser valorizados, vão ser revalorizados, né? E dentro disso eu também acredito que vai ter uma preocupação muito maior com o conceito de responsabilidade social. A gente viu, vocês fizeram uma campanha de responsabilidade social bem legal, né? E eu acho que isso tende a ter uma revitalização. Então, a minha visão é que, em termos de valores, a gente vai ter uma revitalização positiva, muito legal. Em termos de crença, vai exigir um esforço para a gente criar novas crenças. E você, o que você acha dessa situação? Bom, você falou um monte de coisa, né, Nilson? Não sei se eu vou conseguir resgatar tudo aí que você falou. Primeiro, a questão de como mudar uma crença, né, ou como ressignificar uma crença. A primeira coisa é que toda crença tem por trás dela uma intenção que é positiva para nós. E se você quiser fazer uma transformação em você, não uma mudança. Mudança a gente muda, mas depois pode voltar. A gente altera comportamento. Transformação, você muda quem você, os papéis que você representa. Você ressignifica suas crenças e aí não muda mais. Fica eterno, né? Ou fica para sempre a transformação. É respeitando as intenções positivas. E através da PNL, nós fazemos essa ressignificação de crenças respeitando as intenções positivas, de três formas. Uma é através do mental, tem técnica para isso, tem exercício para isso, tem padrões de perguntas, afirmações, mas muito na linguagem. Outra é através do corpo. Então, você vai fazer através da dança, você vai fazer através de movimentações de corpo, é o que a gente chama das psicogeografias dos exercícios. E, por último, a terceira maneira é através do campo. Tá? Então, a gente está num grupo de pessoas que criam uma energia, o ser humano é magnético, ele manda, e a gente usa essa energia do campo também para fazer essa transformação. Quer começar a saber como fazer isso? Tá? Se inscreve aqui no nosso programa, que tem aqui embaixo, de Crenças e Valores Online. Você vai fazer um mapeamento das suas crenças. Porque, na realidade, o nível neurológico Crenças e Valores é o que nós temos o maior nível inconsciente. Porque tudo isso que a gente está falando dos meus comportamentos, das emoções que eu sinto, são sintomas comandados por causas que estão por trás. E é muito comum na nossa sociedade atual a gente dar foco no sintoma. Está com dor de cabeça? Toma analgésico. Mas o que está me causando a dor de cabeça não é curado através do analgésico. Eu corto só os sintomas. E as nossas crenças, aquilo que eu acredito, e os nossos valores, aquilo que é importante para mim, é o que comandam a nossa vida. Então, se família é um valor para mim, e eu acredito que eu dando tudo para os meus filhos, eu preservarei família, eu vou ter um comportamento de dar tudo para os meus filhos. Então, o que eu faço é comandado pelos meus valores e pelas minhas crenças. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês o que é importante para vocês, no que você acredita, vocês vão me contar uma história que não é a verdade. O ser humano, ele se ilude quanto às suas crenças e valores. Você quer saber mesmo quais são suas crenças e valores? Eu vou falar de uma forma simplista, sem técnica nenhuma, um pouco brincadeira, um pouco verdade. Veja como é que você gastou o seu tempo nos últimos 10 dias. E pega o teu extrato do cartão de crédito e vê onde você gastou o teu dinheiro. Você vai saber quais são os seus valores, o que é importante para você. Está ali. Tá? Agora, obviamente tem técnica. E, de novo, aqui no nosso programa de crenças e valores, nós vamos começar a fazer um mapeamento. Porque em 6 módulos de 2 horas, em 12 horas, mais 6 horas de leituras, trabalhos adicionais, em 18 horas, você não consegue resolver as crenças e valores, né? Você leva uma vida. Mas é um bom começo para você escolher um tema onde você ainda não obtém o resultado que você deseja, isso é o sintoma, e começar a mapear as causas. E talvez você se surpreenda com o que você vai descobrir sobre você mesmo. Então, é muito por aí, Nilson, respondendo a primeira parte de como é que a gente muda, trabalha crenças. Primeiro, identificando o que a gente tem que identificar. Nesse mar que são de coisas inconscientes, coisas que a gente não tem consciência de nós mesmos. Tá? Então, isso é a primeira coisa. E quando eu estou conectado à minha essência, quando eu estou espiritualizado, quando eu estou nesse nível, as minhas crenças e valores estão muito alinhadas com os resultados que eu quero obter.
Quando você falou dos remédios, Nilson, é interessante porque, por exemplo, para pessoas de uma certa idade, talvez a nossa, Nilson, se você me permite, tomar muito remédio é sinônimo de que você ficou velho. Então, o que você faz? Você não toma, você compra o remédio e não toma, porque você acredita que tomar remédio é coisa de velho, tomar muito remédio. E como juventude é valor para você, ou até juventude é sinônimo de saúde, você não toma remédio porque saúde é um valor para você. Você fala, cara, mas é exatamente o contrário. Pois é, dentro do nosso inconsciente, as coisas funcionam de uma maneira muito doida, muito louca. E saber isso, conhecer isso, é fundamental para você começar a fazer uma mudança e, a partir daí, ter comportamentos que te levam ao que você quer e não comportamentos que te levam ao que você não quer. Apesar da intenção positiva ser uma só saúde. Você tem o valor saúde, mas você tem crenças ali que te atrapalham tremendamente. Então, esse nível neurológico, para mim, é um dos grandes em termos de diferença que faz a diferença. Você quer evoluir como ser humano, quer crescer, começa a fazer o mapeamento das suas crenças. E para os que estão chegando agora, pessoal, no final dessa live, que inclusive nós temos que correr um pouquinho, Nilson, que nós só temos mais 5 minutos, né? O nosso tempo está acabando, ai meu Deus, senão o Insta vai derrubar a gente, nós vamos sortear uma inscrição para o curso aqui de vivência de crenças. Pessoal, caso o Insta nos derrube, a gente recomeça a live, tá? Se não der tempo, e a gente faz mais 10 minutinhos. Aí eu peço para vocês entrarem de novo. E rapidamente, Nilson, tem uma galera aqui da Rio Branco, tá? Rosana Morim, tá o Reginaldo Flor, todos eles aqui falaram, nossa, Nilson, há quanto tempo? Tal, mandaram aqui um tchau para você, ó. Rosana aí tá mandando beijos, tal. O Reginaldo já passou aí, já deu um alô, tá ok? Mas vamos para o nível neurológico, os papéis, ó, Rosana está falando uhul aqui, vamos para o nível neurológico papéis, Nilson, que era o antigo identidade, conta aí para mim o que você for falar disso. Na verdade, a gente gastou um pouco mais de tempo em crenças em função da influência que ela tem durante todo o processo neurológico, dos níveis neurológicos, né? Mas no nível de identidade, o que eu vejo em função dessa situação da própria Covid, o que eu imagino que vai acontecer? Vai ter desemprego e vai ter muita gente que vai empreender, né? Imagine uma bióloga que trabalhou a vida inteira como bióloga, exercendo o papel de bióloga, e ela abre um restaurante. Ela vai ter um outro papel de empreendedora. Então, dependendo de como isso é feito, eu acredito que ela vai ter alguma dificuldade para incorporar esse outro papel, principalmente se as crenças que ela trouxer estiverem muito arraigadas, né? Então, uma coisa que eu imagino é que, considerando o nível neurológico de identidade, né, de papéis, é esse conflito que vai haver entre o que eu era e o que eu tenho que ser para sobreviver. Então, essa é uma reflexão que me veio, né, com relação a esse nível. Faz sentido isso para você? Eu acho que faz total, Nilson. E esse papel, quem eu era ou quem eu sou, vai determinar um monte de coisas em termos de comportamento, em termos de ambientes que eu frequento. Então, de repente, dependendo do qual é o papel que eu me percebo como profissional, eu não frequento determinados locais, ou eu não tenho determinadas atitudes, eu não falo ou falo com determinadas pessoas. E aí também isso pode ser muito possibilitador ou muito limitante. Perfeito. E para encerrar, João, vamos agora para o espiritual, que eu acho que é um pouco mais complexo, né? Mas eu tenho duas visões, né? Uma mais positiva, uma não tanto positiva. Lembra que a gente falou do dentista lá, do comportamento, do medo, da emoção do medo, que é aquela emoção que você tem quando você traz da infância, normalmente até os 25 anos, né, em média, que vai desde o medo de pertencimento, assim por diante. Eu acho que essa emoção, se dependendo de como for, se ela voltar, ela vai atrapalhar um pouco o processo de individuação, né, que é o processo de formação da pessoa, daquela evolução, né? E eu acho que isso pode ser um elemento que impacte na própria evolução de algumas pessoas.
Por outro lado, tem aquela questão que as pessoas vão estar muito mais, eu tenho pelo menos essa minha percepção, olhando para fora, olhando para o outro, né? E à medida que elas, olhando no outro no sentido de ver ver no outro o reflexo de si mesmo, né? Então, eu acredito que elas estariam muito mais predispostas a uma evolução em termos do nível espiritual. Mas eu vejo que são duas forças distintas aí. E essa questão do medo é uma coisa que me preocupa, que eu acredito que muita gente pode ser influenciada por isso. No nível espiritual não há mais o medo que paralisa, não há o vazio interior. Eu já transcendi o eu e eu estou conectado a algo muito maior ao qual eu pertenço. O problema Mas é você não chegar. já não. Como? O problema é você não chegar no nível espiritual com essa É você não chegar, mesmo porque para você se conectar plenamente ao nível espiritual, você passa por um trabalho com crenças e valores. E você se desapega. Chegar no nível espiritual é um trabalho de desapego. Você se desapega dos seus medos. Do medo de não sobreviver, do medo de não ser amado, do medo de não pertencer, do medo de não ter valor, do medo de ser destruído e tantos outros medos. Você se desapega dele e você está conectado a algo maior, ao verdadeiro você, que você sabe que isso basta. Mais nada para você ser amado, porque mesmo que você está pleno de amor, de você por você mesmo. Você só conseguirá amar os outros a partir do momento que você se ama. E o primeiro trabalho de construção de amor aos outros, de olhar o divino nos outros, é perceber o divino em si mesmo. Pessoal, daqui a pouco acho que nós vamos ser derrubados, eu vou ter que recomeçar essa live, tá? Então, se cair, em 2 minutos a gente volta, tá, pessoal? Porque acho que daqui a pouco o Insta vai cortar a gente e ainda tem um sorteio para fazer do curso online de crenças e valores que começa no dia 4 de junho, quinta-feira da semana que vem, tá? Ok? Tem algum pessoal aí que está reclamando que o vídeo está falhando, para nós aqui o retorno está bom, está ótimo, tá? Mas de qualquer maneira, aí se vocês puderem também dar um feedback nesse sentido. Então, o nível espiritual está muito relacionado com agora eu conseguir me desapegar, me libertar dos meus medos, através de um trabalho das minhas crenças, dos meus valores, que o Jung chamou de processo de individuação, quando eu volto plenamente para mim mesmo, e aí eu estou agora em conexão com a minha essência, em conexão com algo que transcende a mim. Aí, cara, não tem coronavírus, não tem Covid, não tem pandemia, porque eu estou a serviço de algo muito maior, que transcende eu. Perfeito. João, não, boa reflexão. A única ressalva que eu tenho essa questão do medo. Não sei como é que as pessoas vão reagir ao que você falou. Medo do ambiente, medo de não pertencer, porque eu estou trabalhando, pertencer a um grupo, porque eu estou trabalhando em casa, medo de eu não conseguir resolver alguma coisa porque eu não tenho capacidade. Então, é uma reflexão que fica para a gente ficar atento. Você quer fazer o sorteio? Vou fazer o sorteio, mas vamos fazer então o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar aqui a live e nós vamos voltar para sortear, estão faltando 28 segundos aqui, já estão me avisando aqui. Nós vamos voltar para... Eu vou sortear, na realidade, 2 inscrições. Uma é para quem lançou lá, para todo mundo é para quem lançou no Insta, tá? Da Iluminata, 2 pessoas, marcou 2 pessoas que não nos seguiam. Uma das vagas. A outra vaga vai ser para quem lançou 2 pessoas e está presente aqui nesse momento. Já estamos voltando, pessoal.